Tópico 3. O chamado a fazer a vontade de Deus. Subtópico 1. A impossibilidade da obediência à lei. Subtópico 2. A fé desobediente. Subtópico 3. O discípulo faz a vontade de Deus. Subtópico 1, então. A impossibilidade da obediência à lei. As pessoas a quem Jesus dirige essa parábola estavam de fato muito interessadas em obedecer à lei, já que apenas ouvi-la de nada adiantava. Romanos 2,13. Contudo, elas não estavam igualmente preparadas nem para receber aquele a quem o próprio Deus enviara, e muito menos para aceitar que a lei já havia cumprido o seu papel e um novo conceito estava sendo instituído. João 1,11, Mateus 26,28, Gálatas 3,23 a 25, Hebreus 8,13. Talvez as pessoas desconhecessem que não se pode praticar apenas uma parte da vontade de Deus, Tiago 2,10. Assim, a obediência a uma parte da lei, acrescida da rejeição a Cristo, terminavam descambando para o legalismo e, na parábola que estamos estudando, tais atitudes equivalem a um sim meramente verbal, contrariando os fatos e, por conseguinte, a vontade de Deus. João 5, 39 a 47. Então não adiantava tentar seguir toda a lei e o principal eles não fazerem. O principal era reconhecer Jesus como Messias. Como estudar a palavra de Deus, estudar sobre o Messias, ensinar sobre isto, pregar sobre isto, e quando o Messias chega, não reconhecê-lo. Eles estavam fazendo o pior que se poderia fazer. Eles estavam deixando de acreditar naquilo que ensinavam e pregavam. E a lei, na verdade, vinha para condená-los. E cada dia condenava-os mais ainda. Porque eles nunca conseguiriam cumprir toda a lei. Eles deveriam ver em Jesus o Salvador. Eles deveriam se deixarem convencer que eram pecadores e que precisavam de um Salvador. A lei veio para isso, para mostrar ao homem que ele é pecador, que não consegue cumprir a lei e que ele precisa se arrepender dos seus pecados e ter um Salvador, que é Jesus Cristo. Então, aceitar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Assim, poderiam ser salvos. Então, eles fizeram exatamente o contrário. Continuaram pecando, desobedecendo a Deus, e não reconheceram Jesus como Messias. Então, a pessoa fica em cima do muro. Ele nem é crente e nem é descrente. Ele fica em cima do muro. Ele não está praticando a palavra de Deus, não está obedecendo a Deus, não está fazendo a obra de Deus. Fica ali em cima do muro. E o diabo diz, muito bem, parabéns, continue em cima do muro. O muro é meu. Veja só. Você tem que tomar uma decisão. Ou você vai fazer a obra de Deus, vai ser crente, ou você não vai ser crente, não vai fazer a obra de Deus. Não dá para ficar em cima do muro. Você precisa tomar uma decisão. Subtópico 2, a fé desobediente. Certamente que entre os que ouviam a parábola, encontravam-se também muitos publicanos, meretrizes e pecadores que, ao contrário dos outros, alinhavam-se aos religiosos que não se arrependeram de seus pecados de forma legítima e autêntica. Eles estavam dispostos a receber algo de Jesus, mas não estavam interessados em obedecer à vontade de Deus. Se os religiosos são legalistas, estes segundos são os participantes do que poderíamos chamar de graça barata. Porém, como vimos anteriormente, o verdadeiro arrependimento conduz à mudança de atitude. Quem possui uma fé genuína, sem dúvida, desejará cumprir a vontade de Deus, ou seja, escutará suas palavras, João 8,47. Então, existe aqui a fé desobediente. Então, existem as pessoas que vão para a igreja porque precisam de algo. Ali, entre aqueles que estavam escutando Jesus, haviam os religiosos
que são aqueles que disseram que iam e não foram, mas também tinham os pecadores, as meretrizes ali, né, os cobradores de impostos, né, os publicanos. Existiam pecadores que também não foram ao batismo de João Batista, não se arrependeram, não estavam atrás de Jesus por causa de Deus, mas por causa de seus milagres. Então tem gente também que vai para a igreja apenas para pedir alguma coisa, está interessado em que vai receber de Deus. Também esses estão como aqueles que representam o filho que diz que ia e não foi. Então toma cuidado, porque às vezes você pode dizer assim, não, eu sou aqueles que disse que não foi e agora eu fui. Mas foi por quê? Qual o motivo? Então essa motivação é importante. No tribunal de Cristo, ali haverá um julgamento e a motivação será uma coisa principal. Então é importante ter essa motivação, esse desejo, a verdadeira intenção, que é servir a Deus, é pertencer ao reino de Deus, é desejar obedecer a Deus. Não é apenas ter um nome de cristão, uma posição na igreja, mas é fazer a obra de Deus. No tópico 3, os discípulos fazem a vontade de Deus. Em João 15,14, Jesus é enfático ao ensinar que nós seremos seus amigos se fizermos o que ele manda. Fazer a vontade de Deus era o eixo sobre o qual supostamente girava toda a religião de Israel. A lei ensinada pelos líderes religiosos da nação era a expressão clara e escrita dessa vontade. Contudo, agora chegamos a uma revelação plena e perfeita da vontade de Deus através de Jesus Cristo, Hebreus 1, de 1 a 4. Ele anuncia a vinda do reino e chama a conversão, Mateus 4,17. Por isso, a vontade de Deus passa afinal através da pessoa de Cristo Jesus. O Pai quer que os homens recebam aquele que ele enviou, pois quem recebê-lo receberá o próprio Pai, Mateus 10,40, Romanos 10,9. Não é possível obedecer à lei sem receber a Cristo, pois ele é o cumprimento da lei, Romanos 10,4. Também não se trata de desejar a Cristo, mas não querer obedecer aos seus ensinos, pois os que realmente desejam a ele e querem ser seus amigos, obedecem ao que ele manda, João 15,14. Então Jesus ensina que quem é seu amigo é aquele que faz a vontade de Deus, é aquele que obedece aquilo que ele manda. E nós temos que saber, o principal mandamento de Jesus é: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Veja bem, essa é a vontade de Deus, é a vontade de Jesus. E ele diz também que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, são ordens, são aí ordenanças de Jesus que nós temos que obedecer. E veja bem que o amor é o principal, mas Jesus disse que o amor deve ser o quê? Praticado com o quê? Com ações, com práticas. A vida cristã, ela requer ação. Veja bem, você ama, então você quer o bem da pessoa, você vai pregar o evangelho para ela. Você vai orar para que ela seja curada, liberta. Então você deseja realmente o bem dessa pessoa. Aí entram, em segundo lugar, vem o que? A ação social, né? Roupa, comida, um emprego, então um local para se congregar. Mas o primeiro e essencial é o quê? Jesus fazia isso. Ele pregava e ensinava. Jesus não dava dinheiro, não dava comida, não dava roupa, porque ele pregava o essencial, a entrada do ser humano ao reino de Deus. Esse está em primeiro lugar. E veja bem que Jesus passava metade do tempo ensinando e pregando, e outra metade do tempo era libertando, curando as pessoas.
Então esse é o verdadeiro e legítimo evangelho. Então é isso que nós temos que fazer. O evangelho prático. E o evangelho que Jesus ensinou. Nós estamos esquecendo o evangelho. Às vezes nós colocamos à frente o dar comida, a roupa. Mas esquecemos que primeiro Jesus não fez foi isso, não. Primeiro é a salvação das pessoas, a cura, libertação das pessoas. Depois é que vem essa outra parte. Então muita gente está colocando a parte social, a ação social, à frente da salvação. A ação social à frente da cura, da libertação. Não pode ser assim, o evangelho não é assim. Então, preguemos o evangelho como Jesus pregava. E vamos também fazer essa outra parte. Tudo é importante. Mas mais importante, salvação, cura, libertação. Conclusão. Por intermédio da parábola que estudamos, hoje precisamos compreender o perigo da indiferença espiritual. Alguns pensam que podem confessar que amam a Deus com seus lábios e ao mesmo tempo viverem com o coração distante dele. Pensam poder encontrar a Deus prescindindo de Cristo. Outros há que supostamente vivem na austeridade da lei, mas não querem receber a Jesus. A obediência deve estar ligada à vontade de Deus. Para sair da indiferença espiritual, o ser humano precisa receber aquele que Deus enviou ao mundo. A pessoa de Cristo separa de forma bastante clara a humanidade perdida, composta até mesmo por religiosos que dizem fazer a vontade de Deus, mas não a fazem, daqueles que serão admitidos no reino. O caminho é arrepender-se, demonstrando isso com a consequente mudança de atitude em direção à obediência a Deus. A lição aí fala da indiferença espiritual, ou seja, ali o lavrador, ali o dono da vinha representa Deus e o filho que disse que não ia e foi representa então aqueles que estão vivendo aí no pecado, não obedecem a Deus, não querem saber de Deus, mas eles de repente se arrependem, eles ouvem a pregação do evangelho, se arrependem dos seus pecados e se convertem e vão fazer a obra de Deus. Enquanto que os indiferentes religiosos, os indiferentes espirituais, são aqueles que representam aí o filho que disse eu vou, mas não foi. Então são aqueles que ouvem a palavra de Deus, são aqueles que até pregam, ensinam a palavra de Deus, aqueles que vivem debaixo da lei também, que estão dizendo que são de Deus, mas não estão fazendo a obra de Deus, não estão obedecendo a Deus, não estão sendo submissos à vontade de Deus, não estão tendo a legítima conversão. São, em sua grande maioria, aqueles que ficam, então, em cima do muro. Eles nem são declaradamente pecadores e nem são declaradamente cristãos. Uma hora a gente olha para eles e não enxerga cristãos, outra hora olha para eles e eles estão todos santinhos. Eles vivem em cima do muro, não sabem de que lado vão ficar. E são aqueles então que Satanás diz que está muito bom, porque quem está acima do muro está de acordo com Satanás. O muro é de Satanás. Você deve tomar a decisão. Ou fica de um lado, ou fica do outro. Ou você vai ser cristão mesmo e fazer a obra de Deus. Ou você deixa de ser cristão e fica logo no pecado. Porque do jeito que você está em cima do muro, a palavra de Deus diz que Deus vomita aqueles que são mornos. Então não seja morno. Ou seja cristão, cristão mesmo. Ou então, deixe de ser cristão. Deixe de ter esse nome de cristão, de representar papel de cristão. Resolve sua vida, porque Deus espera que você faça isso. Decida pelo melhor. Seja crente, seja filho de Deus, seja salvo. Faça a obra de Deus. Ame a Deus realmente, seja obediente a Deus. Se você deseja nos convidar para estarmos aí com você na sua igreja, entre em contato conosco. Nosso telefone, nosso endereço e e-mail está aí. Nosso telefone, eu moro em Imperatriz, Maranhão. O telefone é 99 DDD
e o telefone 991520454. Nosso e-mail, Henrique, L-H-A-S, henriquelhas@hotmail.com ou henriquelhas@gmail.com. Entre em contato conosco, então, e nós estaremos aí na sua igreja, ensinando, pregando. Se você quiser palestra para professores, ou falar sobre família, ou falar sobre missões, eu já fui missionário, abrimos 8 igrejas, pela graça de Deus. Se você quer falar sobre tipo de oração, sobre jovens, então você nos convide. Aí, missão no lar, né? E outros assuntos que você desejar. Nós damos cursos sobre escatologia, sobre várias coisas. Então nos convide e nós estaremos aí com você na sua igreja. Lembrando também que nós recebemos os dons de curar, nós sempre oramos por curas. Mais de 100 pessoas têm sido curadas toda semana. Também nós pregamos para que haja salvação de almas, que é o principal. Oramos por libertações e por batismo do Espírito Santo também. Então nos convide, nós estaremos aí com você na sua igreja, fazendo um trabalho para o Senhor, produzindo para o Senhor no reino de Deus. Olha, para o ano que vem eu não tenho nada marcado ainda, a não ser dia 1º e dia 2 de março, no Piauí. Então, você nos convide, nós estamos aí fazendo a agenda para o ano que vem, então você já vai fazendo a sua agenda para nós estarmos aí com você na sua igreja. Este ano eu tenho ainda uma agenda, dias 29, 30 e 31 de dezembro, na cidade de Sudmenute, aqui em São Paulo. Nós estaremos aí com o irmão Ayrton Ligeiro, em Sudmenute, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus lá. Então esteja conosco, participe. Você que quer marcar conosco, entre em contato então e nós estaremos com você aí na sua cidade. Vamos orar agora então. Se você deseja entregar sua vida ao Senhor, se você deseja se arrepender dos seus pecados, começar uma vida nova com Deus e fazer a obra de Deus, vamos orar juntos agora. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, abençoa essas vidas, aqueles que se chegam a Ti agora arrependidos dos seus pecados. Toma, Senhor, em Tuas mãos, guarda, protege, livra de todo mal. Escreve, Senhor, seus nomes no livro da vida. Usa, Senhor, na Tua obra, enche-os do Espírito Santo. Arregrada a cruz de fora da graça, a cruz extrema força. Ó Senhor, agrada-te, Senhor, dessas vidas, ajuda-os nessa hora. Ah, Senhor, concede a eles os dons espirituais para que possam fazer uma grande obra para Ti. Em nome de Jesus, salva, Senhor, muitas vidas e faz, Senhor, grandes milagres, curas, Senhor. Faz uma grande obra em nosso país e em todo o mundo, Senhor. Converte as pessoas a Ti, Senhor. Pai, queremos Te lembrar daqueles que estão ali na África, que estão sofrendo grande perseguição. Em todo o mundo, Senhor, aqueles perseguidos. Ó, Senhor, toma conta, Senhor. Ó Deus, dá a eles, Senhor, o poder para pregar o Teu Evangelho com ousadia. Que muitos se convertam, Senhor. Que não seja em vão tantas vidas ceifadas. Em nome de Jesus, ajuda-os, conforta, Senhor, a eles e suas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.